Então, hoje é dia 28. 28 de 4 de 2018, agora são mais ou menos, que horas? Acho que 17 horas e 18 minutos. Bom, nós vamos iniciar a entrevista com o Alexandre, né? Qual é o seu nome inteiro, Alexandre? Alexandre Pastre Gonçalves. Então, Alexandre, você é descendente de imigrantes italianos. Sou descendente de imigrantes italianos. E aí, no caso, é a família Pastri. Sou descendente da família Pastre Opa. diretamente, digamos assim, Aham. pelo lado materno. E sou descendente da família Giaretta e Tonon também, e Salve, que se instalaram aqui em Andradas. Então, eu fiquei sabendo que você começou um trabalho de pesquisa aí para saber as origens, não para cidadania, por curiosidade mesmo, Por curiosidade, e acabou pegando gosto. acabei pegando gosto. E virou um pesquisador das origens das famílias todas. Eu acho que já deve fazer mais de 20 anos que eu comecei a pesquisar as origens da minha família. Ah, que legal. E o que você tem para falar sobre as origens em geral? Uma coisa que nos ajuda assim nessa pesquisa. Quem foram os primeiros ancestrais imigrantes italianos que vieram? De onde eles vieram? Para onde eles vieram? Começar por aí. Uhum. Bom, a princípio eu não sabia de parentes dos meus bisavós que tinham vindo para cá. Mas mais tarde, com as pesquisas, eu descobri que um tio tataravô tinha vindo primeiro para o Brasil e se instalou na região sul do país. Depois veio uma tia bisavó e Mas se instalou em São João da Boa Vista. Então, mas esse tio tataravô, qual era o sobrenome dele? Eram todos Pastre. Todos pastos. Qual, você sabe o nome dele, não? Era Giacomo Pastre, que se instalou no Rio Grande do Sul, e até os descendentes são donos daquela carrocerias Pastre, que a gente vê nas estradas, Pastre atrás, sabe, nas carrocerias. Sei. São descendentes dele, desse Giacomo. E a sua bisavó que veio para... Meu Seu bisavô. bisavô que veio aqui para São João da Boa Vista, é isso? Sim, veio com o pai, que já era idoso, Qual que é o nome dele? era Natália Pastre, E o... veio com a esposa Maria Teresa Feltrin, meu bisavô Enrico Antônio, que aqui ficou conhecido como Henrique, Giovanni Francesco Pastre, que depois ficou como João, e Maria Antônia Pastre, que aqui só ficou como Maria. Entendi. E esses são os filhos Os filhos do Natália Pastre. do Natália Paz. Então, o Natália Paz é o patriarca e esses filhos vieram com eles. Todos nasceram na Itália, vieram com ele da Itália. Todos nasceram na Itália e vieram com ele. E quando? Sabe, não? 1905. 1905? Ah, então eles são num período um pouco Sim, eles já, são mais mais recentes. recentes. Numa época que a imigração já estava recrudescendo, digamos Entendi, assim. entendi. E eles vieram, assim, desculpa, a região de origem deles lá na Itália, sabe, não? Sim, eles vieram de uma comune chamada Codogné, fica na província de Treviso, região de Treviso. Vêneto. Entendi. Dentro dessa comuna tem uma comunidade menor ainda, que foi onde meu bisavô nasceu, chama Timeta. É uma coisa de centenas de pessoas até hoje, comunidade bem pequena, como uma aldeia. Uhum. E eu só fui descobrir isso depois que eu falei com um italiano, chama Antônio Pastre, que eu descobri depois de enviar uma carta para um pastre da mesma localidade de onde meu bisavô tinha vindo. E ele tinha feito uma pesquisa já muito avançada. Ele fez a árvore genealógica dos pastres até o século XVIII. E ele até me enviou os registros das paróquias, o assento de nascimento do meu bisavô, do meu tataravô, do pai do meu tataravô, do avô do meu tataravô, do bisavô do meu tataravô. Uma coisa Que incrível. legal, então foi uma sorte feliz. Foi.
E os Pastros do Sul já tinham entrado em contato com ele. E aí foi aí que eu descobri Tinha passe no sul. que tinha Pastro no Sul. Uhum. E aí, depois de muito tempo também, fui descobrir uma irmã do meu bisavô, que foi a primeira que veio para São João. Eu imagino que tenha sido ela que tenha influenciado os demais a virem para São João. Chama Ângela, que está sepultada lá, Uhum. que era a mais velha, Ângela Marguerita, o nome dela. E aí imaginei que ela, por ter trabalhado na cafeicultura lá, e eles eram camponeses, eu acho que acabaram influenciando. Aí eles vieram trabalhar na Fazenda da Prata. Fazenda da Prata Então, não, Fazenda da então, é Prata. isso que eu queria perguntar para você. Então, eles vieram, desembarcaram no Porto Santos, chegaram a passar algum tempo na cidade de imigrantes ou não? Passaram um tempo na hospedaria, tem o E registro de deles. lá foram para São João da Boa Vista, na Fazenda Na da faz... Prata, em São É João da do Boa Ernesto Vista. de Oliveira, inclusive tem na certidão de desembarque. Uhum. Destino é Fazenda da Prata Ernesto de Oliveira, São João da Boa Ah, Vista. entendi. Então eles já estavam Com já estava destino certo certo. que eles vinham Provavelmente para eles São já vieram João. contratados já. A companhia Já, de navegação já deveria ter feito. sim, eles já estavam contratados. Entendi. Aí eles E você tem essa ficaram documentação? Não. da hospedaria, sim. Uhum. A carta de desembarque que você disse que já tinha destino, você não chegou a ter cópia. Tem o registro microfilmado Uhum. da hospedaria que eu encontrei no próprio site, Uhum. Entendi. que tem todas essas informações, a idade, o destino, o estado civil, profissão, da mesma Tá, maneira são que você tem registrado aí. os dados gerais. É, Entendi. E vieram para a Fazenda da Prata. Na Fazenda da Prata eles permaneceram um tempo como colonos trabalhando na lavoura de café, é isso? sim. Juntaram alguma grana e quando eles vieram para Andradas, como eles vieram para Andradas? Então, isso não é muito certo, mas o que o meu avô dizia é que eles eram meeiros do Antônio Trevisan. Aqui em Andradas. Acho que meio que existe uma rede de solidariedade entre eles, Uhum. porque ele foi meeiro do Antônio Trevisan, depois ele comprou a terra dos Borghese, que depois ficou para o meu avô e até hoje é com a família. As terras dos Borghese ali onde é Lagoa Dourada, ali Pinheirinhos, para aqueles lados, não. Não, é mais ou menos perto da Serrinha, que é ali na Palestrina. Na Na Santa Palestrina. Luzia que Pessoal, eles falam, né? isso, na Santa Ah, Luzia. do Antônio Borghese, você sabe ou não? Se foi do Antônio Borghese ou de os descendentes dele? Então, eu sei que era Borghese, não sei o nome. Uhum. Tá. Porque naquela região, ali passou a Palestrina, subindo lá no alto, tinha os Borghese lá na Serrinha, lá tem bastante Borghese até hoje, né? Que eles estão lá, né? Tem o Dindo, né? Eles continuam Era lá, mais né? ou menos perto da fazenda do Dindo Borghese. Entendi. Então esses Trevisan, eles se tornaram grandes proprietários aqui pelo jeito. Eles conseguiram, eles tinham bastante terra com café. E contrataram como meeiro esses seus ancestrais pastos. É, E aí eles continuaram trabalhando aqui e juntaram dinheiro aqui também. Chegaram a adquirir terra em Andradas? Não. adquiriram. Eles compraram essas terras que eram dos Borghese perto do bairro Santa Luzia, que alguns chamam de Palestrina, Uhum. e, e tinha umas terras no bairro Jaguari, e, e foram essas as terras. E aí meu bisavô continuou na cafeicultura e começou com a vitivinicultura. Entendi. Então, Aí começou com os vinhos Pastry. Antes do vinhos Pastry tinha um outro nome, eu não me recordo agora. entendi. Então, no caso, essa aquisição, você sabe mais ou menos que década que aconteceu ou não? Não, né? Não sei. E o vinho, você sabe mais ou menos quando eles começaram a trabalhar com vinho? Eles começaram com café, ou não? Então, eles começaram com café. Uhum. Começaram com café. Acho que o vinho meio que era uma coisa meio recreativa e depois... Do consumo, né? É, Eles fabricavam muito pro consumo na sim, época, né? sim, Pra família só, né? sim.
E aí acabou crescendo o negócio do vinho e acabou É. virando um negócio, uma adega mesmo. Acabou Sim. virando os vinhos pastos. Você tem noção de quando começou a adega dos vinhos pastos? Quando começou comercialmente mesmo? Não. Então, tem na revista, como é que é? Andradas em Destaque, uma coisa assim, De que é da década... 1955? Isso, Ah, que tem o registro lá, uhum, nessa revista, e ele até estava com o nome antigo da adega, não era Vinhos Pastre ainda. E então, pelo menos desde a década de 50 já tinha. uhum. Agora, quando começou Você exatamente, não conseguiu eu não chegar sei te lá. falar. Se foi Entendi. desde quando eles chegaram aqui, eu não sei te falar. Quem sabe mais a respeito disso é o Bruno Pastre, filho da Celina Pastre, Uhum, que começou a pesquisa para fazer o Museu do Vinho aqui em Andradas, uhum, né? E ele deve saber mais do que eu a respeito disso. entendi. E é, os vinhos pastos hoje em dia não existem mais, acabou. A produção de vinho. Meu avô faleceu com 90 anos Uhum, e quase até o final da vida ele produziu tinha o vinho. vinho dele, né? Mas meus tios não quiseram continuar. Uhum. Fez por muito tempo, pelo menos uns 50 anos esse vinho de Pastre. Entendi. Esse seu processo de pesquisa, né, dos seus ancestrais e tal, você começou como? Você pode contar um pouquinho? Não? Eu comecei como eu não tinha muitos documentos escritos, eu comecei a perguntar mesmo Uhum. para todos os familiares, familiares até que eu não conhecia, eu passei a conhecer, e, e aí eu descobri muita coisa até interessante, né? E, e meu avô, ele tinha memórias assim meio vagas, porque meu avô ficou órfão muito novo. Uhum. Então ele foi resgatando lembranças aos poucos. Então a minha pesquisa continua todos esses anos meio que puxando cada vez um pouquinho mais o meu avô, sabe? Entendi. Então, a primeira fase de pesquisa sua foi de forma oral, história oral. Isso, Né? Foi a partir da tradição oral da sua própria família. foi. É, bom, você falou dos pastos, mas você disse que chegou a estudar também outras famílias também que são parentes da sua. E você pode falar um pouco das outras também, não? Então, o que me chamou a atenção no começo, quando eu comecei a pesquisar, é que os Pastre tinham um casamento, assim, com Tonon aí, me despertou curiosidade, por que tanto casamento com Tonon, né? Aí eu comecei a pesquisar o Tonon, porque era também a minha bisavó materna, chamava Marina Tonon. Uhum. E meu avô ficou órfão muito novo e aí eu não tinha foto dela e eu queria saber mais sobre os Tonon. Aí eu descobri também mais sobre os Tonon, descobri que era da mesma localidade. E aí depois eu comecei a fazer Legal. uma pesquisa com o Salve, e aí eu descobri um arquivo lá da mesma localidade de onde eles vieram, que tinham coisas muito minuciosas. E eles mandaram um registro microfilmado para mim, sabe? Do Coisa Salve? assim, É. do século XIX. Tem coisas muito, muito bonitas, muito interessantes. Os E salves são de Arezzo, né? são. São de Arezzo. E uma curiosidade, um dos arquitetos da Fontana de Trevi é Salve, né? Mas Esses dias eu vi Salve tem bastante. né? É Não, um deve ser outro, sobrenome né? bastante comum. É bastante comum, né? Sim, e Giareta também é. Então, Na aqui Itália? tá, Giareta inclusive tem um senador que é Giareta. aqui tá Henrique Passe Filhos, nessa revista de 1955, né? Era uma adega do vinho Novo Horizonte, é isso? Começou como Novo Novo Horizonte, Horizonte, depois passou a ser chama Vinhos Vinhos Pastre. Pastre. Adega Morro Seco, Andrada, sul de Minas. É, Muito legal. Morro Seco, que é. Uhum. Meu avô chamava lá, mas cada um chamava uma coisa. Sítio Lagoa Dourada, Morro Seco. Meu avô chamava Morro Seco, que Uhum. ele colocava até no rótulo do vinho, né? Uhum.
Entendi. E assim, sobre no caso, origem e vinda para o Brasil desses outros ancestrais, no caso dos Tonon, você tem alguma informação ou não? Então, eu não tenho com tantas Detalhes. minúcias assim, né? Uhum. Porque Em a 1926. maior motivação minha era dos Dos Pastre Pastre. mesmo, né? Entendi. Tonon era uma família bastante grande e para conseguir resgatar todos eles Ia ser uma vai coisa... bastante tempo ainda. E o Tonon teve uma mistura grande de primeiro casamento, segundo casamento, né? A É, família Tonon é uma família difícil de desvendar. Nós já tentamos, é complicada a família Tonon. na revista Andradas em Revista, fala que a produção de vinhos dos vinhos Pastre começou em 1926. 26. Então, deve ter funcionado por uns 80 anos. Uhum. Porque meu avô faleceu quando? 2016. Faz 2 anos, 3 anos. Então, até lá pelos 80 e poucos anos, ainda tinha um vinho. Então, imagino que por uns 80 anos aproximadamente. E essa produção de vinho funcionou. É, Você sabe para onde era vendido o vinho? Não. Era aqui aí é regionalmente longe, mesmo? era mais regional, Era mais regional. mas o vinho de Andradas, como ele era bastante famoso durante uma época, escoava-se a produção para todo lado, né? Uhum. Entendi. Você tem um site, não tem? Sobre, sobre, Sobre a sobre família Pastre, não. não? Sobre a família Pastre, não. Mas eu tenho, assim, muita coisa escrita, que eu reuni das informações, né? Até procurando deixar registradas as falas do meu avô, né? Que, como eu disse, ele lembrava aos poucos, né? Entendi. Até para entender, assim, o que mais me chamava a atenção era por que eles tinham vindo, né? Tudo bem, era para cafeicultura, era para trabalhar aqui, mas como que era lá? Será que lá era ruim? Será que era bom? Será que aqui eles foram felizes mais do que lá? Eram essas perguntas que eu fazia, sabe? E, e pelo que eu pude entender, como eles eram camponeses, aqui eu acho que eles se adaptaram melhor, porque lá eles eram de uma região muito fria, Uhum. que é o norte da Itália, é uma região que neva, uma região de muito frio. E eu lembro que uma das vezes meu avô chegou a me falar que eles pegavam uns invernos muito rigorosos lá, e eles chegavam até dormir encostado nos animais. E até existe um filme chamado Árvore de Tamancos, não sei se você conhece. E ela mostra bem essa realidade desses italianos. Eu vi os meus ancestrais ali, sabe? Retratados no filme. Porque os animais ficavam na parte inferior da casa. Então Uhum. ajudava a esquentar, trazia calor, o calor subia e mantinha a casa aquecida. Uhum. Eu imagino que era mais ou menos isso, porque era a calefação natural da Da época, né? época. É verdade. E assim, a segunda fase de pesquisa sua foi no site do, do Arquivo do Estado Público de São Paulo ou da Hospedagem de Isso, aí Imigrantes? eu não contente em saber só um Só pouco a história, eu quis assim uma coisa mais documentada. datada, né? Entendi. Aí busquei esse registro da imigração. Aí eu fui atrás das certidões todas de nascimento, de óbito, de casamento. Aí todas as certidões que eu pude checar, eu chequei, né? Chegou. E esse pessoal do Sul também, me inspiraram a fazer um trabalho legal, porque eles fizeram também um livro, Uhum. descrevendo a vinda da família, sabe? E, e aí eu quis meio que documentar tão bem quanto eles, sabe? Porque ficou um trabalho muito bonito. Entendi. Então você coletou, colecionou toda a documentação. É, Legal. Em que forma de arquivo você tem esses documentos, Alexandre?
Ah, eu Você não, você tá catalogando? eu tenho muita coisa eu tenho digitalizada, muita coisa eu tenho impressa Mas você mas não tem organizou tudo. isso em forma de livro ainda? Não, não. Tá, você tá... Os documentos estão Eu todos ali, ainda mas não estou todos espalhados. satisfeito que a história terminou ainda para chegar num Ele ponto quer assim. levantar, ele tem alma de pesquisador. Ó, eu acho que você devia largar a mão de fazer de ver. Agora você terminou, não tem jeito. Vai fazer É, história. Ele tá mais com cara de historiador. Parabéns, três. Ele tem mais cara de historiador do que de advogado. Mas, é verdade. mas larga a mão, historiador é morte de fome. Então, mas assim, tem mais alguma coisa que você queira? É, que você lembra, que você queira relatar? Não. Então, o que eu assim gostaria de dizer é que assim, eu olho para a história dos meus ancestrais com muito orgulho, porque eles construíram tudo com muita honestidade, muito sacrifício. Eles construíram a vida na enxada, digamos assim, né? Uhum. E E olhar para a história de vida do meu bisavô é assim, olhar com uma história de vitória, porque é uma pessoa que conseguiu fazer a vida na enxada e ainda chegou ao final da vida, ainda teve que amputar 2 pernas, que ele faleceu com trombose. E então eu vejo assim, uma pessoa que apesar de tanto sacrifício, tanta dor, ainda era uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que gostava de conversar, de manter contato com as pessoas. Ele era músico também, ele fez parte da banda italiana, ele tocava baixo de sopro. Então isso só para demonstrar assim, a personalidade dele é uma personalidade cheia de vida, sabe? Então o que eu poderia dizer deles é, sim, que eu sinto orgulho pelo que eles foram e pelo como que eles conseguiram construir tanta coisa com tanto sacrifício. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou finalizar a entrevista, né, perguntando para você se você autoriza a utilização dela para fins de pesquisa histórica, né, e para publicação no site do Círculo Italiano. Autorizo Autoriza. a divulgação no site e na publicação do Círculo Italiano. Então é isso, ó, muito obrigado por disponibilização do seu tempo aí, por Imagina, dividir aí enfim, imagina que seu isso. conhecimento aí conosco.